A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que fica aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 22, né? É o último livro da Bíblia. E aqui nós temos aqui a conclusão do projeto de Deus para a humanidade. A gente vê lá em Gênesis, né, no capítulo 3, onde acontece ali o pecado do homem, né? Deus dá uma ordem e diz para o homem que de todas as árvores, de todos os frutos ele poderia comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não poderia comer do fruto desta árvore. E ali o homem e a mulher comeram e pecaram e foram ali excluídos ali do Éden. E a partir daí entrou o pecado no mundo, né? Como diz o apóstolo Paulo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê, todo aquele que buscar, todo aquele que confessar Jesus, né? Aquele que confessar ao Senhor. Lembra o que o carcereiro perguntou para o apóstolo Paulo? Paulo, o que é necessário para ser salvo? Ele vai dizer, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, né? Aquele ladrão, quando estava na cruz, houve um arrependimento ali, né, daquele ladrão. Ele reconheceu, né, a natureza divina de Jesus, quando disse que Jesus ele não havia cometido nenhum tipo de pecado, mas eles sim mereciam. E ele chega para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? E Jesus diz para aquele homem que estava sendo crucificado ao seu lado, e diz para ele, hoje mesmo estarás comigo no reino dos céus. Glorificado seja o nome do Senhor. O livro de Apocalipse, capítulo de número 22, ele começa assim, é a visão de João, o último dos apóstolos, né? Foi o apóstolo que morreu ali preso na ilha de Pátimo. Diz ele, então me mostrou na visão o rio de águas da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outras margens do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto no mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Glorificado seja o nome do Senhor. Versículo 6. Dize-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve te vêm a acontecer. Versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, né? O Salmo 1 vai dizer, bem-aventurado o varão, né, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, né, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes o quê? Tem o seu prazer na lei do Senhor. Então é bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Bem-aventurado aquele que ouve a palavra do Senhor e as pratica. Estes serão bem-aventurados. Glorificado seja o nome do Senhor. Versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando, ao ouvir e vi, prostrei-me entre os pés do anjo que me mostrou
essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Nós percebemos que mesmo o anjo não aceitou a adoração. Ele diz para João: não, você não tem que me adorar. Você tem que adorar unicamente a Deus, né? Fazendo lá, lembrarmos dos 10 mandamentos, adorar o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, né? Então essa história de adoração a anjos, a Bíblia não ensina sobre isso. Nós precisamos adorar a Deus, ao único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele deve ser Senhor da minha vida e da sua vida. Versículo 10. Disse-me ainda: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A importância das obras. É por isso que Tiago ele vai trabalhar muito bem isso, essa questão das obras. Mostre a sua fé, que eu mostrarei as minhas obras. Né? Lutero teve muita dificuldade de entender as cartas, né? A carta de Tiago, chegou a chamar a carta de Tiago a carta de palhas, né? Ou sem nenhuma relevância. Né? Ele não acreditou muito, né, nas palavras, porque ele estava baseado na justificação pela fé e como conciliar a justificação pela fé com obras. Mas a gente percebe que toda a Bíblia, da mesma forma que toda a Bíblia fala de soberania e responsabilidade humana, toda a Bíblia também fala de obras, né, e de fé. É necessário obras. Quem tem fé, a fé, as obras, é consequências da fé. Se você tem fé e não tem obras, isso significa que você não teve fé, porque as duas coisas têm que andar juntas. É por isso que Tiago vai dizer: mostre a sua fé, que eu mostrarei as minhas obras. Do que adianta você visitar o seu irmão necessitado, orar por ele, desejar a paz e ir embora sem suprir as suas necessidades? Né? E não adianta nada. É necessário nós fazermos também as obras, é necessário nós mostrarmos com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, que somos salvos em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que a nossa salvação não é as minhas obras que vai me salvar. O que me salvou foi o sacrifício que Jesus fez por mim naquela cruz. Mas esse mesmo Jesus que morreu por mim naquela cruz, ele diz para mim e para você que nós precisamos nos santificar todos os dias, que nós precisamos mortificar o velho homem todos os dias e que nós precisamos também fazer boas obras. Versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas, né? Se lavar do pecado, se santificar, né? Buscar o Senhor, mortificar o velho homem todos os dias. Versículo 15. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Versículo 5 está dizendo aqui que ficarão de fora todos aqueles que amam e praticam o pecado. É isso que ele está dizendo. Ele tem vários tipos de pecados que nós conhecemos, que não está relatado aqui nas Escrituras, aqui no versículo de número 15, mas ele está dizendo que o que o texto está dizendo para mim e para você é que todos aqueles que amam e praticam o pecado, que vivem na prática do pecado, não herdarão o reino dos céus. Eu não estou dizendo que o cristão ele não vá pecar, porque a Bíblia diz que se nós dissermos, o próprio João escrevendo a sua epístola, ele vai dizer que se nós dissermos que não temos pecado, já nos encontramos na mentira. A verdade não está em nós, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É por isso que a salvação é unicamente pela graça, né? Nós caminhamos aí num processo de santificação até o grande dia, até a consumação, que é o que está acontecendo aqui em Apocalipse capítulo 22. Mas enquanto nós não estivermos na glória, seremos pecadores.
né? Mas a diferença do salvo, do liberto, para aqueles que estão no mundo, é que o salvo, o liberto, ele se entristece com o pecado, ele não se alegra com o pecado, como o apóstolo Paulo mesmo vai dizer, né? Pois nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço, mas não faço eu, mas sim o pecado que habita em mim, né? Ele vai dizer, ainda que meu homem exterior se corrompa, o meu interior se renova a cada dia, né? Então, a nossa luta é isso aí, é diária, é nós tentando mortificar a nossa natureza pecaminosa que está a todo momento querendo satisfazer a carne. É por isso que nós precisamos meditar, é por isso que nós precisamos buscar, é por isso que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela serve como um direcionamento, ela serve até como uma armadura para nos proteger de nós mesmos, né? Da nossa natureza, das nossas vontades. Porque ser cristão é isso, irmão. Ser cristão é você mortificar a sua natureza, é mortificar os seus desejos. É uma luta diária contra você mesmo. E essa luta só vai parar quando Jesus voltar. Você vai pecar, mas a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Lembre-se disso, a diferença do cristão para o não cristão é que o cristão não se alegra com o pecado. No versículo 15, ele está falando para aqueles que não são cristãos, aqueles que vivem na prática do pecado, aqueles que amam o pecado e não têm nenhum tipo de temor a Deus. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas à igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. Aquele que quiser beber de graça a água da vida, venha. A vida, a salvação, ela é oferecida de graça. Aquele que quiser, venha, aquele que crê, aquele que buscar, aquele que olhar para a cruz, ele está dizendo, venha, venha, que eu modificarei, eu transformarei a sua vida, eu tirarei o seu coração de pedra e te darei um coração de carne. Eu vou te ajudar a mortificar essa sua natureza pecaminosa. Agora é necessário, primeiro, se reconhecer como pecador. É necessário confessar, como diz lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí sim eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É necessário buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, porque a noiva diz, venha. Se quiser beber de graça da água da vida, venha. O Senhor está de braços abertos, te esperando, dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Glorificado seja o nome do Senhor. Versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E o apóstolo finaliza no versículo 21, dizendo, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Não podemos acrescentar, não podemos colocar nada diferente do que já está aqui. Não podemos criar um outro evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo aos Gálatas, mesmo se ser um anjo do céu, ou um de nós prega um outro evangelho, sem ser esse, que seja anátema, que seja maldito. Que possamos, irmãos e irmãs, que possamos olhar para a cruz, que possamos reconhecer que nós somos pecadores, para não fazermos parte desse grupo aqui do versículo 15, mas fazer parte do grupo que naquele grande dia
vai receber o galardão das mãos do Senhor. E o Senhor vai dizer: vinde a mim, bendito do meu Pai, glorificado seja o nome do Senhor. Que possamos, irmãos, botar em prática. A palavra de Deus está aqui, de Gênesis a Apocalipse. É Jesus mostrando o caminho. É Deus mostrando o caminho de salvação para a humanidade. O Senhor está de braços abertos, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Vinde a mim, que eu vou te dar vida. E você jamais terá sede, porque você vai tomar da água viva. Lembra do que Jesus falou para a mulher samaritana? Né? Certamente, se você conhecer de que água que eu estou lhe falando, você certamente, se você provar desta água, você jamais terá sede. Porque o Senhor preenche o nosso vazio. O Senhor, Ele nos fortalece. O Senhor, Ele nos direciona. O Senhor, Ele nos abençoa. O Senhor, Ele nos conduz à salvação. Por isso, nós precisamos olhar para a cruz. Nós precisamos crer no Senhor Jesus. Nós precisamos praticar a sua palavra. Nós precisamos viver esta palavra e esperar com toda a convicção de que naquele grande dia estaremos com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus esteja com todos, em nome de Jesus.